Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acho que pela liturgia vocês devem ter imaginado, né, de qual sola nós vamos tratar hoje. Então, nós tratamos do sola Deo Gloria, sola fide, sola Scriptura e hoje nós vamos tratar do sola gratia. Então, o texto que nós vamos trabalhar hoje é Efésios 2, dos versículos 8 a 9. Efésios 2, do versículo 8 a 9. O título desse sermão aqui é Salvos pela graça de Cristo Jesus mediante a fé. Então, salvos pela graça de Cristo Jesus, mediante a fé. Então, se todos acharam, vamos ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, vivemos em um mundo onde a autorrealização, o esforço humano, o mérito pessoal, ele é exaltado, ele é enaltecido. Então, praticamente em todos os aspectos da nossa vida, a gente acaba aprendendo isso. Então, as pessoas são ensinadas a acreditar que nada é de graça. Inclusive, tem até aquele ditado que todo mundo conhece, que nem o relógio trabalha de graça. Então, tudo depende do nosso esforço. Então, essa mentalidade de meritocracia, ela acaba afetando toda a sociedade. Inclusive, para algumas pessoas, acaba afetando até o seu relacionamento com Deus. Então, ao longo da história da igreja, a gente vê essa distorção de algumas maneiras. Que, negando essa doutrina bíblica de que a salvação ela não é exclusivamente um ato gracioso de Deus. Então, por exemplo, em algumas situações históricas e outras modernas. Históricas, vocês sabem que a igreja medieval, a igreja católica, ela ensinava que a salvação dependia de obras humanas. Então, peregrinações, jejuns, doações, pagamentos de indulgências, né? Então, tudo isso fazia com que você pudesse ser salvo. Ainda hoje, seitas, falsas igrejas colocam esse peso, esse fardo, colocam esse foco no esforço humano. Ou, por exemplo, no nosso tempo também, a salvação é vista como se depende de você ser uma pessoa boa, de você mudar algumas atitudes para você ser bom. Então, esse pensamento, meus irmãos, transfere toda a glória de Deus para o esforço humano. Ou então, por exemplo, aquela doutrina sinergista, que vão ter aqueles que vão defender que Deus, ele faz a parte dele, mas o homem precisa fazer a sua parte, e é uma parceria, sendo que o homem, ele é como se fosse o coautor da sua própria salvação. Que a obra que Deus fez em Jesus Cristo, ela é incompleta se não depender do seu esforço. Então, assim, vocês podem dizer, tá bom, Vitor, mas não é o nosso contexto. De fato, tudo bem, não é o nosso contexto. Mas igrejas reformadas, meus irmãos, elas podem cair também sutilmente, de maneira implícita, nessa maneira de compreender a graça de Deus e permitir que práticas piedosas ou permitir que façamos algumas coisas, padrões de vida cristã, que tornem um fundamento adicional para nós, para nossa salvação. Então, isso é uma tendência que
todos, inclusive igrejas reformadas, precisam vigiar, precisam estar atentas a isso. Então, por exemplo, prática de homeschooling, o número de filhos, o papel da mulher no lar, o quanto você estuda, a sua escolha política. Muitos cristãos, às vezes, acabam, mesmo sendo reformados, acabam depositando sua confiança nisso. Então, o problema com essas perspectivas é que elas negam a essência do Evangelho. Distorcem esse ensino que a gente acabou de ler aqui em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então essas abordagens, elas contradizem a centralidade da graça de Deus na salvação do homem. Então, ao invés de glorificar a Deus, elas promovem o orgulho humano. Às vezes, então, a gente pode cair nessa tentação de pensar que nós somos melhores ou mais espirituais porque nós fazemos tal coisa, porque nós seguimos tal coisa, mesmo sendo reformados. Então, esse texto aqui, de Efésios 2, dos versículos 8 a 9, nos ajuda a ter uma visão mais clara, mais exaltada da graça de Deus. E a depender somente da sua graça em todos os aspectos da nossa vida. Então a nossa afirmação teológica é: a salvação é uma obra suficiente e exclusiva da graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, independente de mérito humano. A salvação é uma obra suficiente e exclusiva da graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, independente de méritos humanos. Nós vamos ver nesse texto aqui, analisar 3 aspectos da graça. A graça que concede a fé, do versículo 8, na parte A. O segundo ponto, a graça que concede a fé, que é a parte B do versículo 8. E a graça que remove as obras, que é o versículo 9. Então vamos para o primeiro ponto. Porque pela graça sois salvos. Por que Paulo ele escreve assim, dessa forma? Porque se a gente voltar no comecinho, a gente não leu, né, tudo, né? Do 1 ao 10. Mas se a gente voltar no comecinho desse capítulo, Paulo ele está mostrando a situação que é desesperadora da humanidade. Que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não tem nenhuma esperança. A gente não consegue responder a nenhum estímulo da parte de Deus. Nós somos incapazes de buscar a Deus por nossa própria conta. Então, essa parte aqui que ele fala, né, lá no primeiro versículo, que mortos em delitos, ele deixa claro que a humanidade está morta espiritualmente. É incapaz de reagir a quaisquer estímulos espirituais. Ou responder a Deus de forma positiva o Evangelho. Mas só que, depois, quando vocês lerem do 1 ao 10, vocês vão ver que transição maravilhosa que ele introduz, que ele faz, no versículo 4. E aí ele coloca o mas. E ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. E aí ele segue, no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Deus, em Cristo, com Cristo, pela graça sois salvos. No 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. No 7, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha que
maravilhoso, a situação com a qual nós estávamos, e agora pela graça de Deus. Então aqui nós vemos claramente que Deus é esse agente ativo que concede graça a nós. E o motivo disso, para a nossa salvação, é a sua própria graça, é o seu amor. Então aqui no versículo 8, ele repete essa mesma declaração que ele faz, pela graça sois salvos, do versículo 5, porém ele detalha um pouquinho mais. E a gente vai tratar desse ponto, no segundo ponto, com mais detalhes. Mas vamos se ater ainda só nessa parte aqui. Essa palavra graça, no grego, no Novo Testamento tem muitos significados. Mas essa palavra, ela só tomou o sentido pleno da palavra com a vinda de Cristo Jesus. Quando aplicada especialmente à salvação. Então ela não descreve somente um favor, uma bondade. Ela descreve um favor imerecido. Essa graça. Que Deus concede a todo pecador. É um favor abundante que Ele nos concede. Então a graça, ela é essencialmente um antídoto para o pecado e para a morte que o homem trouxe sobre si lá na queda em Adão. O autossacrifício de Jesus Cristo é a própria graça de Deus para remover os nossos pecados. É uma graça que é absolutamente gratuita para nós. Essa graça, ela governa a vida espiritual do crente. Ela capacita, ela fortalece, ela controla toda a nossa vida. Então, meus irmãos, vocês sabem que o Novo Testamento, ele é a nova aliança. E a nova aliança é o pacto da graça. E Deus, ele concede essa graça a todos. Quando eu falo a todos, eu não estou me referindo a uma expiação universal, que Jesus Cristo morreu por cada pessoa que existiu, que existe, existirá. Mas o que eu quero dizer é que ele não faz acepção de pessoas. É isso que eu quero dizer. Essa graça é concedida tanto a brancos, a negros, a rico, a pobre, a mulher, a homem. É óbvio que essa graça ela é concedida para os eleitos, ou seja, a igreja, mas só que dentro da igreja não tem essa acepção de pessoas. Porque se a gente olhar para o Antigo Testamento, Deus concedeu uma graça para um povo escolhido que era Israel. Mas o Novo Testamento, isso superabunda. Então, meus irmãos, essa graça, a graça de Deus, ela promove justificação. A graça de Deus, ela promove a capacitação para vencer os pecados. A graça de Deus, ela promove um novo status diante de Deus. Essa graça, ela promove uma herança eterna. Ou seja, uma vida com uma comunhão interminável. Uma comunhão indivisível, uma comunhão que não termina. Uma comunhão infindável. Então Paulo ele escreve para encorajar os cristãos em Efésios, para entenderem essas riquezas que eles tinham, dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E tudo bem que assim, o livro, né, ele é dividido em dois, do capítulo 1 até o capítulo 3. Ele vai tratar, Paulo, de assuntos teológicos, que ele sintetiza tudo aquilo do Novo Testamento. E aí do 4 ao 6, ele vai trazer coisas mais práticas, coisas para o nosso dia a dia. Mas, se vocês repararem, todo o conteúdo da carta, dessa epístola, é para mostrar, para testemunhar a obra soberana de Deus que salva, que adota e que une o seu povo para a glória do seu nome. Mas aí, o que Paulo ele quer dizer especificamente com essa expressão pela graça sois salvos? Porque ele repete 2 vezes, né? O que ele quer dizer com isso? Quando Paulo ele diz pela graça sois salvos, claro, ele está querendo dizer que é Deus vindo em direção ao homem, sim,
Ele está enfatizando que toda iniciativa da salvação vem de Deus, sim, mas só que ele quer também falar basicamente duas coisas. Uma, que além de Deus em Cristo nos dar essa vida espiritual, ele também nos liberta da escravidão do pecado. O segundo ponto, que além desse favor ser imerecido, ele é livre. Então, a salvação, aqui sois salvos, a salvação aqui no grego, ele é descrito como em um tempo verbal. Perfeito. O que a gente quer dizer com isso? Que ali no grego ele está falando que a salvação ela foi concluída, ela foi acabada, ela foi realizada, ela foi completada. Porém, ela tem um efeito contínuo, ela tem um efeito permanente no grego. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a salvação já foi algo consumado lá em Cristo Jesus, mas só que Deus continua nos salvando até o último dia. Então, esses efeitos ele acabam se estendendo. A salvação ele é um evento passado, mas só que ele tem consequências presentes e futuras. Então, a salvação ela é algo definitivo, ela é algo seguro, porque não está baseada em nós, mas baseada nele. E pela graça de Deus nós somos salvos, nós fomos salvos, nós somos salvos e seremos salvos por ele. Então esse versículo, ele nos ajuda a compreender que na salvação não há mérito nenhum humano. A ideia de méritos, de que uma pessoa poderia contribuir para a sua própria salvação, ou fazer qualquer outra coisa, ela é totalmente excluída disso aqui. Então, se fosse algo que dependesse de méritos, nós nunca teríamos a salvação. Não tem como ser perfeito 24 horas por dia. Só Jesus Cristo aqui foi perfeito na sua obediência. Então, Deus, ele concede essa graça. Ele não vê a nossa moralidade ou a nossa capacidade de merecer. Mas ele escolhe salvar pela sua bondade incondicional. Então a graça aqui, meus irmãos, ela não pode ser vista apenas como um atributo de Deus. Mas é a fundação da nossa salvação. Ela estabelece o caráter redentor de Deus. Ela não apenas perdoa, mas ela inicia a salvação em nós. Ela mantém a salvação. E ela vai concluir até o último dia. Então, isso é uma das maiores provas de amor em Deus conceder graça para nós. Então, a graça revela a soberania absoluta de Deus em salvar. Então, o que nós podemos aplicar para nós isso? Quando nós termos uma compreensão mais exaltada, mais sublime da graça de Deus, em Jesus Cristo, e nós sermos totalmente dependentes dele, nos coloca em uma posição de humildade. Ele é o nosso exemplo supremo de humildade. Então imagine uma pessoa na igreja que você olha para ela e ela é bem diligente com a leitura, com a oração, com a frequência dos cultos. Se essa pessoa não tiver uma visão clara da graça de Deus, ela pode achar que ela é mais espiritual do que os outros, daqueles que falham nesses quesitos. Então, quando entendermos que a salvação é um dom imerecido, nós somos levados a olhar para os próximos com compaixão. Não é porque, às vezes, Deus está me dando a graça de ser um pouquinho mais diligente e o outro está sendo um pouquinho mais negligente que eu já vou ser duro no julgamento com ele. Pelo contrário, eu tenho que pegar na mão dele e vamos andar junto. Isso é discipular. Então, devemos reconhecer que todos nós estamos no mesmo estado de necessidade
de Deus em Jesus Cristo. Por exemplo, ao encontrar um irmão que você está conversando com ele e você percebe que ele está caindo em um pecado recorrente. A graça de Deus, ela nos impede, como eu falei, de julgar, de ser duro. Por exemplo, acho que alguns que vieram nesse mesmo contexto, dependendo, né, do pecado que acometia na outra instituição, você, por exemplo, adulterou, ou fornicou, ou qualquer outro pecado de morte que eles diziam para eles, né? Você era visto como um leproso. Você ficava no cantinho, assim, isolado. O pessoal nem te saudava com graça e paz ou qualquer outra coisa, qualquer outra saudação. Te olhava de cima para baixo. Falou, quem é você? Quantas famílias foram destruídas por uma igreja inteira, ao invés de uma igreja ajudar a reconciliar aquela pessoa com Deus, mas chutou ela para o mundo? Então nós devemos ter uma visão mais exaltada da graça para nós termos compaixão do próximo. Olhando para Jesus Cristo como o nosso maior exemplo de humildade, e nós exercendo essa humildade, seguindo a Ele nesse sentido de humildade, nos faz ser mais gratos, a ter mais gratidão. Alguém que entende a grandeza da salvação pela graça, não apenas ora pedindo coisa, mas agradece. Então, é louvar a Deus na oração, não só pedir, mas parar um tempo para agradecer pela graça que Ele nos deu, por onde Ele nos tirou, onde Ele nos colocou. Então, antes da gente reclamar das circunstâncias da nossa vida, da gente reclamar de que o trânsito está lento, ou de problemas no nosso trabalho, qualquer outra coisa, nós devemos olhar para o maior presente que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo nas nossas vidas. Vamos para o segundo ponto. A graça que concede a fé. O lado B já do versículo. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vimos no primeiro ponto, concluímos que a nossa salvação é pela graça de Deus, é um dom, é uma dádiva, é um presente. É uma graça que concede a salvação. Deus dá a salvação. Porém, da mesma forma que Deus ele concede essa graça para a nossa salvação, Ele também concede a fé para nós. Ele nos dá a fé. É uma graça que concede a fé. É um tanto óbvio isso, porque está muito claro no texto. Mas se não for suficiente, como que a gente pode explicar isso para outros? Ou como que a gente pode deixar isso mais claro para nós? Se pelo texto a gente não consegue entender assim. Tem duas maneiras. Explicando pela própria Escritura ou explicando pela própria gramática. Então, vamos explicar pela Escritura. Paulo, ele desenvolve essa ideia de que Deus ele dá a fé nos seus escritos, em suas epístolas, em suas cartas. E, por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui. Em Filipenses 1:29. Prestem atenção no que ele vai falar. Vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer, mas também sofrer por Ele. Nos foi concedido, não somente crer em Jesus Cristo, mas a sofrer por Ele. A fé é algo que Deus dá. E não é uma coisa que a gente pode reivindicar, que, eu tive fé. Ou, por exemplo, em Romanos 12:3, onde Paulo vai falar que a fé ela é repartida. Eu vou ler para vocês aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmos, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus
repartiu a cada um. Ou, por exemplo, no Efésios mesmo, em próprio Efésios. Se a gente for lá no finalzinho, dessa epístola, no capítulo 6, no último versículo, 23. Olha o que Paulo vai falar. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, Paulo ele finaliza essa epístola aqui, onde a fé ela está na primeira parte, na primeira frase. Ou seja, paz, amor, com fé. E aí, na segunda frase, ele fala que tudo isso é da parte de Deus, é da parte de Jesus Cristo. Então, essa epístola aos Efésios, Paulo ele mostra que a graça é dada livremente, bem como a fé também é dada a nós. É uma dádiva, é um presente para a gente. Então, a salvação é totalmente, é um ato totalmente de Deus. Tudo depende dele. Então, o papel do homem nisso é apenas um receptor. É apenas aceitar essa obra. Depois que Deus ele regenera o coração, depois que Deus ele muda as vontades, respeitando a vontade, mas o homem é só aceitar essa graça. Agora, mostrando pela gramática. Nesse caso aqui, a gramática, a grega, ela é um pouquinho parecida com a nossa, em português. Então, o pronome demonstrativo, esse, essa, aquele, aquela, por exemplo, essa garrafa, o essa é o pronome demonstrativo. O essa é feminino. Então, o essa tem ligação com a garrafa. Porém, aqui no texto, o demonstrativo isto, também no grego, ele é neutro, igual o nosso aqui. Então, ele não pode se referir à graça. Então, aqueles que afirmam que, de fato, que o isto não se refere à graça, eles estão certos. Mas só que essas mesmas pessoas elas vão dizer que, tá bom, o isto não se refere à graça, mas só que eu gerei a fé. Porém, gramaticalmente, o isto não pode se referir à fé, porque a fé é um substantivo feminino também. Então, claramente, o que está querendo dizer aqui é que o isto, ele não se refere nem à fé, nem à graça, muito menos os sois salvos, porque no grego está como um período verbal, e também é feminino. Mas é claramente o isto está se referindo ao ato, a ideia da salvação. Então, ou seja, o isto, ele se refere a essa parte aqui do versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. É esse conjunto que o isto está se referindo, a esse processo todo, que não vem de nós, é dom de Deus. Então, isso é a forma que você pode explicar também. Então, quando Paulo diz mediante a fé, ele não está se referindo, ele está se referindo como meio que a gente acessa. É um canal, é uma porta que a gente acessa a Jesus Cristo, a graça de Deus. Então, o Paulo deixa claro que ela é dada por Deus também. Então, essa fé, ela é uma resposta à graça de Deus, mas só que não é um resultado nosso, é um resultado de Deus agindo no coração daquela pessoa. Porque alguns vão dizer, tá, primeiro você precisa ter fé e depois você é regenerado. Nós acreditamos ao contrário. Um coração morto não pode gerar fé. Deus ele precisa dar vida àquela pessoa para depois ela conseguir gerar fé. Então isso assegura que ninguém se glorie de ter fé, porque alguns vão dizer que, tá, eu tive fé, eu acreditei. Deus me deu o livre-arbítrio, me restaurou e eu decidi escolher. Nós também falamos que a gente escolhe, que a gente quer. Mas primeiro ele teve que nos dar vida. E aí, irresistivelmente, a gente foi até ele.
E isso foi o que eu falei, traz essa doutrina da regeneração para nós à tona. É Deus atuando primeiro. É Deus vivificando o coração, capacitando a crer em Jesus Cristo. Então, também, meus irmãos, saber que a fé, ela é um presente de Deus, que é um dom de Deus para nós, nos traz esperança e paz no momento da gente poder evangelizar alguém. Nós não somos os responsáveis finais para a conversão de alguém. Isso aqui está muito claro no texto. É um trabalho do Espírito Santo, que opera no tempo de Deus, da maneira como Ele quer. Mas isso não significa que nós não devemos testemunhar. Quando eu falo testemunhar, eu falo pregar o evangelho para a pessoa. Então, pelo contrário, Deus usa o nosso testemunho como um meio de alcançar os perdidos. No entanto, a gente não precisa ficar sofrendo essa pressão, colocar essa carga nas nossas costas, em dizer que de convencer, de usar argumentos perfeitos, de estratégias, de ser eloquente. Porque numa conversa informal, um café da manhã, você pode falar do evangelho para a sua pessoa, de maneira mais simples possível, e Deus agir no coração naquele momento daquela pessoa. Então essa confiança nos impede de cair nesse desespero. Quando nós vemos resistência ao evangelho, também nos dá paciência de poder esperar em Deus quando Ele não está respondendo ao evangelho. Porque essa mensagem ela só é respondida com fé e Deus vai dar a fé se for da vontade dele no momento certo. Conforme a sua vontade. Então, uma mãe cristã, um marido cristão que está orando pelos seus parentes, que ele está ali sendo diligente, se esforçando no sentido de querer explicar as coisas para o seu parente, para o seu familiar, e você só vê que ele está se distanciando de Deus, é lembrar que a fé é um presente de Deus, nos traz consolo e perseverança de que, não depende de mim, depende de Deus, e se for da vontade dele, ele vai querer dar no momento certo para aquela pessoa. Eu sei que todos nós temos familiares aqui que estão em diversos lugares, mas não estão em Cristo ainda. E a gente não deve se culpar. Você não deve se culpar porque você não está fazendo o suficiente. Você não deve perder a esperança. É muito pelo contrário. Deve perseverar em oração para que Deus possa fazer a obra no coração daquela pessoa. Transformar o coração dela. Então, a compreensão de que Deus é quem concede a fé nos deve fazer ousados para poder pregar o evangelho, porque não depende de nós em salvar, mas também nos mantém humildes, nos mantém totalmente dependentes a Ele. E isso elimina nosso medo de falar de Cristo, porque eu acho que eu não sei falar o suficiente. Eu acho que eu não sou convincente. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou ser eloquente. Mas não é isso. É Deus que vem ao nosso encontro, com graça, e virá ao encontro daquela pessoa. Então, ao mesmo tempo que essa verdade nos mantém humildes e dependentes, nós entendemos que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não devemos confiar em estratégias humanas. Agora eu vou tentar ser mais convincente, eu vou tentar, de alguma forma, arrumar um jeito de tentar convencer essa pessoa. Não vai dar certo. Não depende da gente. Vou falar com um pouco mais, com ímpeto. Eu vou fazer de tal forma, vou falar de tal forma. Não adianta.
Eu sou prova disso. O tanto que eu já falei para minha mãe, para ela sair onde ela está. Já falei para vocês, eu já falei bravo, já falei brincando, já falei sorrindo, já tentei de tudo. Eu achei que eu estava sendo eloquente. Eu falei, não, agora eu vou falar com mais calma. Vou tentar desenhar. Eu expliquei passo a passo. Não adianta. Mas às vezes, numa conversa ali, jantando, ô mãe. E Deus pode abrir o coração dela. Assim como do seu familiar também. Ponto 3. A graça que remove as obras. Não de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo está combatendo aquela ideia judaica de que a lei também era Jesus Cristo mais a lei. Aqueles judaizantes. Então, vamos olhar para Gálatas 2:16. Aqui fala assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Qual que é esse contexto aqui de Gálatas 2, versículo 16? É Paulo repreendendo a Pedro. Quando chegava um grupo... Paulo estava com gentios, e aí quando os gentios cristãos, quando chegava um grupo de judeus cristãos próximo, Pedro dava uma de louco e saía pela beira. E aí Paulo repreende a Pedro. E por que ele tinha esse comportamento? Por 2 motivos. Porque Pedro, ele temia os judeus, a gente pode entender assim, e porque eles achavam que os judeus, os gentios, deveriam também ser circuncidados. Ou, por exemplo, agora Romanos 4, de 1 a 5. Aqui, Paulo, ele usa o exemplo de Abraão para demonstrar que o patriarca ele foi justificado pela fé. Então ele faz uma referência lá em Gênesis, ou seja, essa doutrina, esse ensino, não é novo. É desde o Antigo Testamento. Então lá em Gênesis 15:3 vai falar sobre Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, após ele explicar que as obras não são a causa da salvação, Paulo imediatamente já segue para o versículo 10 desse capítulo 2 aqui de Efésios. Que nós somos criados em Cristo para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Embora, assim, as obras, elas não nos salvem, mas é um fruto natural da graça de Deus em nós. Nós fazemos as obras não porque nós somos... não porque a gente faz as obras para ser salvo. A gente faz porque nós somos salvos primeiro. É só uma consequência da nossa salvação. Ou para ganhar algum crédito a Deus. Então, mais uma vez, alguns aqui ouviram isso que eu vou falar. Um dia, um líder de uma instituição, em um culto online, o camarada vai me falar assim. Agora eu não vou lembrar as palavras dele ao certo, né? Graças a Deus. Mas assim, ele pegou e falou assim, se você ajudou na igreja, se você foi fiel na sua juventude, se você ajudou na manutenção, se você ajudou na limpeza, você está criando crédito com... Basicamente é isso, tá? Você está criando crédito com Deus. E o dia que você precisar de um milagre, de uma obra, do seu filho ser convertido, de Deus abrir uma porta de emprego para você, você apresenta isso para ele. Para você ganhar mérito. Para você ter um crédito, para ganhar o favor dele. Como se você colocasse Deus na parede e falar, ó, teu currículo aqui, camarada. Pode fazer para mim. Olha que barbaridade. Quanto atual isso é. A gente pensa que é brincadeira, né? Então, Paulo ele afirma explicitamente que a salvação
não vem pelas obras, meus irmãos. Não é por qualquer ação humana. Ele exclui de maneira radical, de qualquer tipo de mérito humano. Seja moral, seja religioso, seja de comportamento. A salvação é de forma alguma algo que se pode ganhar, que pode conquistar. Mesmo que você tenha uma vida ilibada, mesmo que você tenha uma vida moralmente esplêndida aos olhos humanos, impecável. Ou você segue todas as regras daquela igreja, daquela religião, seja lá o que for. Isso não é o suficiente para alcançar a salvação. E por que Paulo ele bate tanto nessa tecla? Se a gente olhar pelas cartas dele, por que ele bate tanto nessa tecla? Ele fala com vigor, com entusiasmo. Porque ele sabe que nós temos uma tendência pecaminosa de ser inclinado para o esforço humano, para a gente ser inclinado para o orgulho, para a gente ser inclinado para a autossuficiência. Então, se a salvação ela fosse alcançada de alguma forma pelos nossos próprios méritos, nós teríamos uma forma de se orgulhar. Aí chegaria lá, por exemplo, com Deus, na eternidade, eu fiz isso, eu criei, então, por favor, eu tenho mérito. Então, Deus, ele elimina essa possibilidade disso. A afirmação é que a salvação é inteiramente dependente de Deus. Ele é o único a ser glorificado na salvação. Por mais que a gente, tá bom, eu aceitei, eu tenho parte nisso, porque eu aceitei, mas ele fez tudo antes. Eu só recebi essa graça e só fui à vontade, livre. Então a salvação é pela graça mediante a fé e não pelas obras, porque o ser humano ele é incapaz de fazer algo que mereça salvação. Aqui subliminha a justificação pela fé, lá de Romanos 3:28, que Paulo declara que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A obra de Cristo é suficiente para cobrir qualquer e todo o pecado nosso, de uma vez por todas. Isso traz grande segurança para o crente, porque sabe que a salvação não está pautada, o fundamento não está em nós, o fundamento está nele mesmo. Está na própria obra perfeita de Cristo Jesus. Então vamos para as considerações finais e para a aplicação. Então aqui em Efésios 2, dos versículos 8 a 9, meus irmãos, é uma declaração cristalina do sola gratia, que coloca a graça de Deus como o fundamento absoluto da salvação e exclui qualquer mérito humano. Então, essa passagem, meus irmãos, ela enaltece a graça de Deus. Ela coloca no alto a graça de Deus. E a frase, não de obras, para que ninguém se glorie, reforça que o plano de Deus de salvação, ele foi intencionalmente desenhado para que tudo dependesse dele, para que ele recebesse toda a glória e não o homem. Então, além disso, essa passagem nos consola pela segurança. Porque a segurança não está em nós, na nossa instabilidade, mas está nele, na fidelidade dele, na graça dele. Então nós vimos aqui os 3 aspectos da graça: a graça que concede a salvação, a graça que concede a fé, a graça que remove as obras, e a aplicação para nós disso é que, mais uma vez, ter uma compreensão mais exaltada, mais sublime da graça de Deus, nos faz entender que o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda a rejeitar qualquer tipo de legalismo. Quando eu falo rejeitar o legalismo, não significa que é negligenciar a obediência. Não é isso. Mas a gente compreende que a obediência é fruto da nossa salvação, não é a causa, não é o fundamento.
O fundamento é a graça de Deus. Então, por exemplo, um cristão numa igreja reformada, que eu falei lá no comecinho, ele pode se achar mais espiritual ou superior porque ele faz homeschooling, ou porque ele tem uma família modelo, ou porque ele segue tradições específicas. Mas o entendimento da graça elimina essa necessidade de querer competir, de querer se vangloriar. Porque todos nós estamos nesse mesmo estado de necessidade, todos nós somos dependentes de Deus. Então, a salvação não depende do nosso desempenho, mas da obra perfeita de Jesus Cristo. Então, essa verdade nos traz consolo quando a gente pecar, quando nós falharmos em obedecer a sua lei, a vontade de Deus, em obedecer a Deus. Nós não somos rejeitados por Ele quando a gente peca, quando a gente falha com Ele. Porque a nossa salvação não é baseada na nossa capacidade, mais uma vez, de cumprir as leis, mas na graça que está em Jesus Cristo. Então, ao invés de a gente cair nesse desespero, claro, é ruim quando a gente peca, a gente fica triste. Mas é meditar nessa verdade de que Deus, que a sua posição diante de Deus não depende dessa perfeição que, por exemplo, de novo, nessa instituição do qual vocês sabem que alguns vieram aqui, a gente tinha lá, a gente não tinha pecado, a gente cometia falhas só. Era uma salvação, uma santificação perfeita lá. Mas não existe isso. Isso te motiva a pedir perdão a Deus e a pedir perdão para outras pessoas, se estiverem envolvidas, e confiar na salvação que está segura em Deus. E não é que isso deve servir para a gente como uma desculpa para a gente poder pecar. Não é isso. Mas a gente pode pegar, se sentir desamparados quando a gente peca e a gente fala, poxa, será que eu sou um salvo mesmo? Será que eu sou regenerado? Será que eu realmente, de fato, eu mudei? Será que eu fui transformado? E a gente começa a se julgar, trazer esse peso. Então a gente deve refletir sobre isso, meditar na grandeza da graça de Deus. Então a graça, ela nos salva, ela nos sustenta, ela nos capacita a sermos testemunhas vivas da graça e da glória de Jesus Cristo. Cristo tirou o aguilhão da morte de nós e nos deu uma vida, nos dando a esperança agora de vivermos com Ele em uma comunhão interminável. Então, sem a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, nós não receberíamos a graça de Deus. A graça de Deus flui da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Então, que sempre possamos meditar e enxergar na beleza da graça de Deus. Olhar para Jesus Cristo, que nos amou, que nos deu a salvação pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, mas de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos.